Oi, gente, eu sou a professora Suzana Abreu. Nós vamos falar hoje de integral definida. Então, historicamente, a integral definida apareceu antes da integral indefinida. Depois, perceberam a relação entre a integral e a derivada e apareceu o teorema fundamental do cálculo, que é a maneira que nós usamos hoje para calcular uma integral definida. Então, o teorema fundamental do cálculo fala o seguinte: você tem f uma função e f grande uma de suas primitivas. Lembrando que primitiva é quando você deriva a função grande e dá igual à função pequena. Então, a integral definida de f de x no intervalo AB é dada como a primitiva calculada no extremo superior menos a primitiva calculada no extremo inferior, certo? Então, vamos ver uma aplicação aqui, que é o cálculo de área. Na verdade, a integral definida, ela surgiu pela necessidade de cálculo de área. Então, a gente vai calcular a área desse triângulo formado pela função y igual a x no intervalo 0, 1. Isso é um triângulo de base 1 e de altura 1. Pela trigonometria fundamental, você tem base vezes altura dividido por 2. Então, essa área dá meio. Fazendo pela integral definida, então vai ser a integral de 0 a 1 da função dx, certo? Integrando, então, integral de x é x² sobre 2. Eu ponho um tracinho para indicar que eu vou integrar substituir em 1 menos substituir em 2. Então, 1 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2, que dá meio, que deu igual o cálculo de área que a gente já conhecia desde o ensino fundamental, certo? Bom, a integral definida tem algumas propriedades. A primeira propriedade, a integral da soma, é a soma das integrais, continua valendo para a integral definida também. A propriedade é que a constante continua indo para fora da integral. Então, a integral da constante vezes a constante vai para fora, você integra a função. Agora, as três outras propriedades, elas têm a ver com a integral definida. Então, se você integra de um ponto até o mesmo ponto, essa integral vai ser zero. Por quê? Pelo teorema fundamental de cálculo, você está fazendo f de a menos f de a. Então, dá zero mesmo, né? Quando você troca os limites de integração de b até a, você troca o sinal da integral, porque vai ficar f de a menos f de b, que é o oposto de f de b menos f de a, tá? Agora, outra coisa interessante é que se você tem um ponto entre a e b, e aí você calcula a integral de a até c mais a integral de c até b, isso daqui é igual à integral de a até b. Observa que é como se você estivesse integrando, calculando a área de a até c, que é esse pedaço, e calculando de c até b. Isso é a mesma coisa que calcular essa área toda de a até b. Vamos fazer alguns exemplos? E eu escolhi dois exemplos aqui de integral definida usando substituição de variável. Então, eu vou mostrar uma maneira que você não precisa voltar à substituição de variável. Então, essa é a integral de 0 a π sobre 4 de cosseno de 2x dx. Bom, para fazer essa integral, eu tenho que substituir o 2x por t. Isso aqui a gente já sabe fazer. Deriva dx é dt sobre 2. E aí, eu mudo também os limites de integração. Era de 0 a π sobre 4. Então, como eu chamei t de 2x, quando o x era 0, o t passa a ser 2 vezes 0, dá 0. Quando o x era π sobre 4, o t passa a ser 2 vezes π sobre 4. Então, eu mudo os limites de integração e não há mais necessidade de você voltar de t para x. Então, vai ficar a integral de 0 a π sobre 2, de cosseno de t, dt sobre 2. Ponho o meio para fora da integral, integro cosseno de t, seno de t, e aí já substituo por π sobre 2 e 0. Então, seno de π sobre 2 é 1, menos seno de 0 é 0. Então, deu meio. O resultado da integral definida é sempre um número.
Você pode não estar exatamente calculando área. Pode ser outra aplicação, mas vai ser sempre numérico. Outro exemplo é a integral de 1 a 2 de x², x ao cubo mais 1. Eu chamo de t, x ao cubo mais 1, dt é 3x² dx, dx é dt sobre 3x². Então, a integral em x era de 1 a 2, e eu vou mudar, então, os limites de integração para t. Então, quando o x era 1, o t passa a ser 1 ao cubo mais 1, que dá 2. Quando o x era 2, o t passa a ser 2 ao cubo mais 1. Então, passa a ser a integral de 2 a 9, repito o x², o denominador é t, e o dx é dt sobre 3x². Então, o terço vai para fora da integral de 2 a 9, de 1 sobre t dt. Então, veja que eu substituí os limites de integração, eu não preciso voltar. 1/3 de ln de t calculado em 9 menos calculado em 2. 1/3 de ln de 9 menos ln de 2. Ok? Então, agora, depois eu volto postando a resposta desses exercícios.